Olá, patriotas, tudo certo? Ontem, a direita fez o impossível e conseguiu as 257 assinaturas para a urgência do PL da anistia. Já passou de 262 e o efeito foi imediato. O governo começou a dar marcha ré no discurso. Mas o verdadeiro show foi da Globo News, com direito a chilique ao vivo. A estrela do surto? Natuza Neri, que despejou sua fúria contra os patriotas, aqueles que ela vive tentando desqualificar. Só que o dia não era dela. Gabeira, com a calma de quem já viu de tudo, desmentiu a colega 2 vezes e ainda tirou sarro quando ela tentou brilhar no vocabulário jogando um cacofonia, fora de contexto. Tentou parecer culta, mas só entregou o desespero. Enquanto isso, a direita avança, a esquerda esperneia e a gente acompanha rindo. Quem diria? A democracia funcionando é o maior pesadelo da militância disfarçada de jornalismo. Assista a essa vergonha. A gente tem uma cacofonia aí, gente, olha só. Uma coisa é a pena e cada um vai ter a sua opinião e cada um vai ter a sua experiência, a entrevista que um fez. A outra coisa é o Congresso Nacional Brasileiro, um deputado federal, anistiar geral. Você discutir individualmente cada um dos casos, ver que tem casos que são injustos, que tem uma pessoa que não sabe nem o que é Estado Democrático de Direito. E aí anistiar todo mundo, inclusive quem não foi nem condenado. E a gente sabe que eles estão sendo usados, eles estão sendo inocentes úteis nessa história. Lili. Porque vocês acham que essa articulação toda é por causa da Dona Maria da Bíblia ou o cara do pipoqueiro? Lili, sabe não, por que para o Bolsonaro. Sabe por que a tentativa alguém precisa se interessar pelo pipoqueiro e a Dona Maria da Bíblia. Mas tem muita gente se interessando pelo pipoqueiro, tem bastante gente se interessando pelo pipoqueiro e os ice creamers. Mas eu quero ainda chegar, porque eu acho que essa cacofonia, ela atrapalha o entendimento. Atrapalha o entendimento da gravidade das coisas. Olha Mas só. Mas o que você entende por cacofonia? Cacofonia, porque tem muita gente que compreendendo a relação do porque termo tem muita gente que defende e acha justo a redução da pena e acha que isso que é ok a anistia para quem tentou vilipendiar o Estado Democrático de Direito. Quem viu a operação de infiltração de forças especiais nos acampamentos, o inquérito de 884 páginas da Polícia Federal que diz como era a tática deles de se infiltrarem nos acampamentos e insuflar uma sublevação de pessoas que estavam ali sim como massa de manobra, não pode ignorar que uma parte expressiva dali queria sim criar as circunstâncias para um golpe de Estado. Então, quando você fala da anistia geral e irrestrita, e quando um parlamentar eleito, e que não existiria numa ditadura, oferece para um debate um texto nesses termos, e quando um presidente da Câmara é pressionado para colocar em pauta um texto nesses termos, eu já acho uma tristeza só. Minha discussão, portanto, é anterior à discussão da pena. É o golpe do golpe, né? É um outro golpe, isso. Exatamente. E aí veio a melhor parte. O Gabeira acabou com a história de que no 8 de janeiro só tinha bolsonarista do mal querendo destruir a democracia. Ele falou a verdade, que tinha muita coisa por trás e que não é tão simples assim. A Natuza, já nervosa, tentou dizer que a anistia ia ajudar até quem colocou bomba em aeroporto. Mas o Gabeira, de novo, deu um corte nela, seco e direto. Foi quase um cala-a-boca educado. Se o programa fosse um pouco mais longo, acho que a Natuza partia para cima do velhinho. Ela ficou sem argumento, só na raiva mesmo. Quando a verdade aparece, tem gente que não aguenta. Por exemplo, eventualmente os sofrimentos. Quem está na cadeia já cumpriu uma parte da pena. É que eu acho que é verdade que a gente diz, olha, você fez isso contra o país, você quebrou e tal. Isso não vai ficar por nada. Mas não está por nada. Eu acho que as pessoas estão na cadeia. Eu acho que existe também, aí eu já vou levar porrada de outro lado, mas eu estou pronto também. As pessoas acham que quem fez isso tudo não pagou nada, mas pagou muito. Eu conheço casos, eu estudo esses casos. A maioria das pessoas que falam sobre anistia no Brasil não conhece o que está envolvido na vida real dessas pessoas. Entende? Eu conheço muitos. E muitas pessoas tiveram a vida destruída
competente. Eu conheço 2 moças que estão dentro de casa com tornozeleira eletrônica. Tem uma delas, coitada, com problemas mentais. Ela não sabe nem que é Estado de Direito. E eles dizem para ela que ela ameaçou o Estado de Direito. Ela falou, mas o que é isso? Ela não tem ideia. E ela está com a vida destruída. Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, está falando de dinheiro, apoio logístico, prestação de serviço e publicações em mídias sociais e plataformas entre o dia 8 de janeiro de 2023 e o dia da entrada em vigor. Aí você olha aqui e fala, ok, é só então para quem estava lá naquele fatídico 8 de janeiro, certo? Errado. Vamos aqui para o próximo. A anistia de que trata esta lei abrange quaisquer medidas de restrições de direitos, inclusive por liminares, cautelares, sentenças ou em julgamento que limitem a liberdade de expressão e a manifestação de caráter político eleitoral nos meios de comunicação social, plataformas e mídias sociais. Então aqui está dizendo o seguinte: revoga-se tudo, qualquer decisão judicial em relação aos fatos ou relacionados aos fatos ocorridos no 8 de janeiro. Mas a gente vai avançar. Aí a gente vem para este ponto. Fica também concedida anistia a todos que participaram de eventos, olha só isso aqui, hein? Subsequentes ou eventos anteriores aos fatos acontecidos em 8 de janeiro de 2023, desde que mantenham correlação com os eventos acima citados. Isto é um assinte, porque lembra aquele caminhoneiro, aquele homem que entrou com uma bomba, ia entrar com uma bomba num estacionamento do aeroporto e explodir tudo? Este homem está perdoado. Não. Agora, segundo esse não projeto. Não está não. Se você ler o projeto todo, tem uma parte que ele fala que fica excluído as pessoas que participaram de atos terroristas. Pois é, mas E o prêmio de maior hipocrisia do dia vai para quem? Para Miriam Leitão, claro. A ex-guerrilheira comunista que viveu em liberdade aproveitou tudo que o capitalismo oferece de bom. E tudo isso graças à anistia. Sim, aquela mesma anistia que ela agora diz ser assustadora. A mesma que deu a ela uma nova chance, hoje é tratada como ameaça, só porque pode beneficiar patriotas que estavam nas ruas. E detalhe, esses patriotas não fizeram nem 10% do que os grupos armados de esquerda fizeram no passado tentando implantar uma ditadura comunista no Brasil. Mas aí, né, quando a anistia é pra ela e os amiguinhos, tá tudo certo. Agora, se for pro lado de cá, vira perigo à democracia. É muita cara de pau. É isso mesmo, o projeto é assustador, porque o projeto, ele faz cair a máscara, essa conversa de que eles estão querendo proteger pessoas que por acaso foram para lá e no calor da hora se envolveram. Não, o projeto é para anistiar tudo o que aconteceu em 8 de janeiro, que eles chamam de ações cívicas, mas também o que aconteceu antes. Eles dizem claramente isso, está lá dito o seguinte, no parágrafo 3º, todos que participaram de eventos subsequentes, ou seja, que aconteceu depois, ou eventos anteriores aos fatos ocorridos em 8 de janeiro. Então, todo o golpe, todo o processo de conspiração contra a democracia. Mas não só, há mais detalhes. Eles descaracterizam como se fosse não fosse crime a autoria intelectual ou apoio financeiro a atos contra a democracia. Então, quer dizer, não é só que anistia isso aí, ele simplesmente desmoraliza, muda a lei que dá a garantia da democracia e acha que apoio financeiro ou autoria intelectual é uma coisa menor que deve também ser perdoada. Eles vão além. Eles criminalizam a justiça. É isso, exatamente. Simplesmente traz o seguinte: e será considerado abuso de poder quem, por acaso, receber denúncia ou processar ou fizer qualquer coisa contra esses envolvidos nesses atos. Diz que essa anistia, ela também atinge quem não tem processo
terminado na justiça, né? Transitado em julgado. Então atinge aquilo que não aconteceu ainda, já anistia o que não foi condenado. E também tira as penas eleitorais, ou seja, tira a inelegibilidade. Então esse projeto que está aí, que estão pedindo urgência para ele simplesmente em vários pontos inconstitucional, mas ele foi desenhado para proteger e livrar de todo tipo de prestação de contas à justiça os chefes, os generais, o ex-presidente Jair Bolsonaro. É por eles que está sendo feito isso, e não por aqueles que eventualmente possam ter sido envolvidos nesse calor da hora. Então, aqueles também, mas todos os outros que participaram financeiramente, intelectualmente, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, e encurrala a justiça dizendo que é ato de abuso de poder fazer qualquer coisa contra essas pessoas que atentaram contra a democracia. Então, portanto, é um projeto em si inaceitável, né? É absolutamente inaceitável nos termos em que foi escrito, e ele foi escrito para isso. Fica claro que eles não estão com pena dos que tiveram supostamente uma dosimetria da pena exagerada, supostamente. Não, eles estão querendo se salvar. Esse é que é o projeto, é isso que está escrito. Agora, por fim, temos a militante Ana Flor trazendo também seu recadinho do governo, comentando sobre a possibilidade de o descondenado corrupto conceder um perdão presidencial aos patriotas, algo que sabemos que jamais irá acontecer. Mas o mais importante vem na segunda parte da fala dela, quando confirma que membros do governo estão desesperados com a possibilidade de a anistia ser pautada, pois sabem que, se for pautada, será aprovada. Vamos acompanhar esse desespero da blogueira ao dar a notícia. O que chegou ao Lula, e a informação que eu tive é que ele não quis entrar no assunto, é de um perdão presidencial, quer dizer, jogar no colo justamente do Lula, dar perdão a qualquer um dos envolvidos naquele 8 de janeiro. O governo não está falando disso. Acho que a fala da ministra é uma sinalização para dizer, olha, a redução de pena pode se discutir. Dentro do Congresso. Dentro do Congresso, porque a gente vinha falando aqui no Supremo, a questão daí envolveria um outro poder, enfim, é outra discussão. Mas, de qualquer maneira, eu conversava com uma liderança importante do governo recentemente que estava desesperado, dizendo não pode pôr para votar, e isso já há 2 semanas o termômetro botou para votar, vai aprovar e aprova qualquer coisa, porque acho que o problema, a gente vai entrar no texto, o problema é que o texto é vendido aos parlamentares que assinam sem ler, que olha, apenas para pegar quem estava ali passeando com Bíblia na mão, e simplesmente faz uma varredura geral antes e depois do 8 de janeiro. Se você é patriota de verdade e não aguenta mais ver tanta hipocrisia na mídia, se inscreve agora no canal. Aqui a gente fala o que a imprensa militante tenta esconder. Ativa o sininho, deixa o like e compartilha com os amigos, porque a verdade precisa de voz, e quem dá essa voz somos nós. Vamos juntos fortalecer essa corrente.